Olá pessoal, Gennady Tech com vocês em mais um vídeo aí de reparo avançado ao vivo. E hoje nós estamos aí com Samsung On 7, como vocês podem ver, aparentemente aí com funcionamento normal, não temos aí nenhum defeito visível, mas a cliente veio até a nossa loja reclamando que o aparelho aí não dura a bateria. Então a cliente já queria aí levar uma bateria nova para colocar aí no aparelho. Então é o que eu falo para vocês aí, técnicos iniciantes, é o seguinte: antes de vocês venderem uma bateria para o seu cliente, certifiquem de que este aparelho não possui nenhum tipo de fuga, curto ou um consumo imediato na nossa fonte assimétrica antes de pressionarmos a chave power, porque pode ocasionar na seguinte coisa: você vende a bateria para cliente hoje, depois de amanhã, daqui uns dias ela volta reclamando que a sua bateria também não tem uma boa durabilidade, que a sua bateria também veio com defeito. Só que na verdade é um teste que nós poderíamos ter feito antes de vender a bateria para o cliente, que o aparelho possui algum tipo de curto ou fuga ou consumo primário, e que aí está prejudicando a duração da bateria. Ou seja, provavelmente o defeito aí não era a bateria do cliente, era sim uma fuga ou um curto no aparelho. Você vende uma bateria e apresenta aí o mesmo defeito, mesmo a gente fazendo aí a substituição da bateria, que é o caso dessa cliente. Então o que acontece? Mesmo com uma bateria nova, o aparelho ainda continuou descarregando, duração de bateria muito baixa, menos de 2 horas, e também, mesmo com a bateria nova, ele não manteve a sua carga correta. Então ela trouxe para nós fazermos a análise, e reparem, observem, na nossa fonte assimétrica, como vocês viram, o aparelho estava ligado, só que só de nós posicionarmos a polaridade de nossa fonte no positivo e negativo da bateria, verifiquem o consumo da nossa fonte, 591 mA, um consumo muito alto antes de pressionarmos então a chave power do aparelho. Isso faz com que o aparelho drene a bateria rapidamente e que, mesmo fazendo aí a substituição da bateria, não resolverá o problema. Então isso aí é um procedimento sempre que nós temos que realizar antes de fazer a substituição de uma bateria para o nosso cliente. Verificar se o aparelho tem consumo antes de vender a bateria. Então, com um consumo altíssimo desse, mesmo ela com a bateria nova, ao conectar no carregador, ele mostra carregando, mas a bateria ela desce a porcentagem de carga em vez de manter a carga aí subindo a porcentagem. Então ela desce a porcentagem mesmo conectada ao nosso carregador. Então o que nós vamos fazer? Primeiramente, com esse consumo de 500 e poucos mA, sem dúvida que ele vai aquecer em algum lugar aqui de nossa placa, para nós termos aí ideia de onde pode estar a nossa fuga de corrente ou o nosso curto, para estarmos então solucionando aí este problema de nosso cliente. Então vamos lá, vamos diminuir aqui um pouco aí a tela de nossa câmera. Vamos deixar aí o microscópio visível. Vamos abrir então aqui o nosso microscópio. E aí está nosso conector de bateria, nossa IFPMIC, processador e memória, nossa PMU do outro lado. E vamos então passar aí, usarmos aí a técnica de Rossing para tentarmos identificar a localidade onde se aquece. Só de eu ter conectado na fonte com esse consumo, eu já vi que está nessa região, próximo ao IFPMIC. Então nós vamos utilizar a técnica de Rossing para identificar aí qual o componente que está em curto nesta região ou em fuga, para que nós possamos então fazer a remoção e verificar aí o possível reparo desta placa do cliente. Então vamos lá, vamos virar
pouco para vocês acompanharem. Pegando o ferro de solda aqui e vamos passar um pouco de rocinho em nossa placa. Pois bem, aí está. Como vocês podem ver, aí está o rosto. Então vamos conectar novamente o nosso aparelho à nossa fonte assimétrica. Desconectamos a fonte. Vamos conectá-la aqui, ó. E agora sim, vamos conectar a nossa fonte. Verifiquem, ó. Viram? Ou seja, nós temos aí um curto-circuito em nosso IFPMIC. Pô, professor, mas como você sabe que é geralmente na IFPMIC? Primeiro, que o consumo está alto na nossa malha primária. Segundo, que a IFPMIC apresentou aquecimento, dissipando calor. Então, o que nós vamos fazer? Limpamos o rosto de nossa placa e vamos verificar os componentes que possuem em volta de nossa IFPMIC para ver se eles também possuem aí algum tipo de curto. Então, vamos deixar o multímetro aqui e vamos ver. Observem. Ó, já temos um capacitor bipando. Mais um. Nós temos também a bobina bipando. Então, vamos agora injetar a tensão na bobina para ver se apresenta aí um consumo maior na bobina do que no nosso conector de bateria. Então vamos lá. Fala, Júnior, tô gravando aqui. Oi. Quem? Eu tô gravando, mano. Uns 40 minutinhos. Então, pessoal, percebam, ó, que o consumo que apresenta em nossa bobina é o mesmo consumo que apresenta lá no nosso conector de bateria. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, vamos identificar aí o modelo dessa IFPMIC. SM5703. Vamos anotar. SM5703. E nós vamos fazer então a remoção desta IFPMIC para verificar se o curto que estão nos capacitores e na bobina que está em volta da IFPMIC vão ser sanados. Então, se o defeito estiver na PMIC, quando nós removermos ela do local, os curtos que apresentam em volta dela vão ser sanados, não vão mais existir.
Não é isso? Então vamos aí cortar essa blindagem para fazer a remoção dessa IFPMIC. Tá? Dobramos a nossa blindagem. Vamos posicionar a nossa placa. Vamos isolar a nossa memória e nosso processador para nós não aquecermos, utilizando aí a fita Teflon. Vamos utilizar um pouco de fluxo. E vamos remover então nossa IFPMIC. Sempre jogando calor para fora da placa. IFPMIC removida. Vamos então limpar as nossas pads. Vamos utilizar aí a malha de soldadura. Aí está. Vamos higienizar.
Agora, qual o procedimento que nós vamos realizar? Primeiramente, verificar se o curto-circuito foi sanado da bobina e dos capacitores ao redor. Vamos ver. Multímetro, escala de continuidade. Não temos mais curto na bobina. Não temos mais curto no capacitor. Realmente o curto foi sanado. Vamos injetar a tensão em nossa bobina para verificar se o consumo dela também saiu. Não temos mais consumo na bobina. Vamos injetar a tensão em nosso conector de bateria. Verifiquem a fonte. Negativo. Positivo. Também não temos mais consumo sem a nossa IFPMIC. Então o que nós vamos fazer? Vamos procurar agora em qual placa nós teremos uma IFPMIC compatível com esse nosso aparelho. E vamos então estar removendo a IFPMIC de um outro aparelho, fazendo o rebalem da IFPMIC e voltando para o lugar para que o nosso aparelho aí continue funcionando 100% perfeitamente, sem nenhum tipo de consumo, para que a bateria do cliente volte aí a seu estado e durabilidade normal. Então vamos lá. Nós já vimos que o nome do nosso circuito integrado é SM5793. Vamos pesquisar. Não localizamos nada por esse nome, vamos verificar mais uma vez. Vamos limpar o nosso integrado. Lá está, SM5703A. Teríamos que achar aí por esse nome. Não achamos nenhuma informação referente a esse circuito integrado. Então vamos procurar aí uma placa, como esse é um ON7, vamos procurar uma placa aí de J5, J7, J7 Neo e verificarmos aí se alguma dessas placas possui aí uma IFPMIC aí parecida para que possamos utilizá-la. Nós temos aí uma placa do J7 Neo. Já possui aí um nome diferente do circuito integrado. Vamos procurar em outras placas. Caso não encontramos, vamos remover aquele circuito integrado e verificar as pads
se elas aí correspondem a outra placa. Nós temos aqui uma placa aí do J7, que ele é o J7 Neo, esse aqui é o J7. Vamos verificar também. SM5703. Então aí nós temos aí o mesmo IF PMIC no J7. Então vamos removê-lo. Esse é o nosso CI velho. E vamos remover então não vou nem remover essa blindagem para não atrasar. Vou fazer a remoção desse aí. Então, pessoal, vocês viram que no J7 Neo o circuito integrado já possui uma nomenclatura diferente. No J7 e J700 já possui a mesma nomenclatura que o nosso ON7. Tá? Agora iremos fazer a limpeza, o rebaling e a aplicação aí em nossa nova placa. Vamos à limpeza, vamos compará-lo aí com o outro circuito integrado que foi removido. É o mesmo circuito integrado, falha aqui, duas aqui, uma aqui e uma aqui. Ok. Mesmo circuito integrado, vamos utilizar então o nosso stencil. Kit stencil Samsung.
50,52. Vamos verificar se nós temos o extenso aí próprio ou se nós vamos ter que fazer uma adaptação. O próprio não temos, então vamos adaptá-lo. Pequeno. Vamos utilizar esse aqui, ó. Aí está. Vamos pegar um pouco aí de nosso solda em pasta. Então, pessoal, não é necessário aí termos todos os stencils de todas as marcas e modelos, pois nós conseguimos aí bem fazer aí algumas adaptações para conseguirmos realizar os nossos procedimentos, beleza? Então vamos lá. Vamos centralizar então o nosso stencil. Pronto. Revalhe realizado.
stencil. Está. Vamos fazer o acabamento. Acabamento ok. Vou dar mais um zoom aqui.
Todas as balls estão uniformes. Não está faltando nenhuma pad. Vamos esperar secar um pouco, fazer a higienização e voltar ela para a nossa placa, verificar o consumo e verificar então se nossa placa aí ainda está ligando normal, mas agora sem nenhum tipo de consumo. É isso? Vamos caprichar aí na limpeza, vai ficar um serviço aí bem bacana. Aí está. Bem limpa, bem rebalada. Vamos cortar o restante dessa blindagem de uma vez. Pronto. Uma dica, pessoal, vocês viram que nós não utilizamos em nenhum momento o esquema elétrico para fazer o reparo desse aparelho. O chanfrado de nosso circuito integrado está bem aqui e na nossa placa nos informa aí, ó, a seta para o lado aí onde fica o nosso chanfrado. Então, para aí a gente saber a posição correta do nosso circuito integrado. Então vamos comparar aqui novamente, ó. Fica no outro posicionamento. Agora sim. Ele vai ser instalado desta forma. Ó, o primeiro buraquinho, 1, 2, primeiro buraquinho, ó, 1, 2, o primeiro faltando. Aqui, ó, 1, 2, terceiro, quarto e o quinto faltando, 1, 2, terceiro. Um, dois, terceiro, quarto e quinto faltando. O segundo faltando, 1, 2 e o terceiro faltando. 1, 2 faltando, 1, 2 e o terceiro faltando. Ok? O posicionamento será esse. Vamos passar um pouco de fluxo. Bem pouquinho.
suficiente. Enquadrá-lo. Aí está. Vamos isolar novamente o nosso processador e memória. Ok? E vamos soldar o nosso IFPMIC no local aí novamente. Mais um pouco de fluxo. Ok. IFPMIC soldada. Vamos aguardar um minuto. Esperar um pouco esfriar. E vamos fazer o teste do aparelho novamente. Se ele voltou ao consumo, se o consumo saiu e se o aparelho está ligando. Caso ele não ligue, vamos remover um IFPMIC aí de um outro aparelho. Como nós removemos de uma placa sucata, nós não temos certeza que esse circuito está em perfeito funcionamento. Então, vamos aguardar esfriar, fazer o teste. Caso não dê certo, vamos refazer o procedimento, removendo um outro circuito integrado. Beleza? Ainda está bem quente. Vamos aguardar mais um minuto. Então, pessoal, esse vídeo também serve para vocês aí terem aí a ideia de sempre, antes de realizar a substituição de uma bateria, verificar primeiramente o consumo do aparelho
em nossa fonte assimétrica. Qual que é o teste correto a se fazer? Primeiramente, verificar se ele possui consumo na fonte assimétrica antes de pressionar o power. Caso possui algum tipo de consumo, certo aí que a bateria aí já não vai ter a mesma durabilidade. Depois que o aparelho estiver ligado, caso ele não apresente consumo antes de pressionar o power, o que nós temos que fazer? Ligar o aparelho na fonte assimétrica, aguardar ele entrar em stand-by. A partir da hora que ele entrar em stand-by, o consumo dele tem que chegar próximo a zero, porque o aparelho em stand-by, o consumo tem que ser mínimo. Caso o aparelho esteja em stand-by, esteja consumindo 30, 40, 50, 60 mA ininterruptos, pode ter certeza também que ele está aí com alguma fuga de corrente na malha secundária, depois do aparelho já estar ligado, depois do aparelho já estar startado. Então nós temos que verificar o consumo do aparelho antes de ligar o aparelho e depois de ligado em stand-by. O consumo tem que ficar próximo de zero. Então essa é a dica para vocês aí do vídeo de hoje. Nós já vimos um defeito aí parecido, já tentamos aí fazer o solucionamento do defeito e vamos realizar agora o devido teste. Ok? Vamos lá? Conector de bateria, fonte assimétrica, polaridade positiva, polaridade negativa e até o momento não possuímos nenhum tipo de consumo. Vamos pressionar a chave power. Aparelho já está startando. Vamos verificar aí com a frontal. Pelo consumo eu já sei que ele já está ligado. Vamos pegar a frontal do cliente. Vamos aumentar essa tela aí. Pegar a frontal do cliente. Positivo, negativo, não possui consumo, ou seja, realmente aí o nosso consumo aí foi sanado. O que nós vamos fazer agora? Pressionarmos a chave power. Aparelho ainda ligando perfeitamente, sem consumo inicial. Com certeza agora em perfeito funcionamento. Vamos esperar aí, preservar a identidade do cliente. Chamada de emergência. E está aparelho em pleno funcionamento novamente, porém sem o consumo inicial. Correto, pessoal? Então, ó, de novo, fonte zerada, fonte conectada, consumo zero, aparelho startando corretamente. Então nós tivemos então uma solução e uma análise completa de um alto consumo, de uma fuga de corrente em nosso IFPMIC, e por incrível que pareça o aparelho ainda estava ligando, porém drenando a bateria aí rapidamente. Então essa foi uma dica e mais um vídeo de reparo para vocês. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e uma boa semana a todos. Bom feriado, até mais!